você, para a sua família. Amém? Irmãos, vamos ler então Apocalipse 2, o verso 5. E eu quero meditar com os irmãos sobre o tema Esperança para Recomeçar. E hoje, quero falar especificamente, faltou ali uma coisa muito importante, porque foi uma falha minha. Porque o tema é assim, esperança para recomeçar, 2 pontos, volte a amar. Então vamos falar, você está vendo que está escrito ali, volte a amar? Pela fé você tem que ver, é pela fé. Então olha, esperança para recomeçar, 2 pontos. De novo, esperança para recomeçar, 2 pontos. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 2, 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, aqui nós estamos no livro de Apocalipse, e estes capítulos iniciais, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles são cartas diretamente a 7 igrejas. Essa agora é a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Ora, essa igreja, meus irmãos, tinha muitas coisas boas. Por exemplo, ela tinha um trabalho árduo. Então Deus reconheceu na vida dessa igreja o árduo trabalho. Eles trabalhavam muito, eles trabalhavam bem. E tinham um trabalho penoso. Não era um trabalho fácil. Nós não conseguimos compreender amplamente o que estava acontecendo lá, mas há uma palavra com relação a essa igreja, dizendo que ela tinha um trabalho árduo. Uma outra característica positiva dessa igreja era a perseverança. Então, trabalho árduo e perseverança. Você nota que estamos aqui diante de pessoas, de crentes que eram assim, bem firmes. Uma outra coisa boa deles é que eles punham os falsos apóstolos à prova. Porque essa coisa de aparecer gente pregando um evangelho diferente e pregando uma mensagem falsa, e também pessoas com vidas falsas, sempre existiu. Mas lá na igreja de Éfeso, eles tinham o cuidado de observar as vidas e a mensagem da pessoa. Então eles punham os apóstolos à prova. Era uma outra coisa boa. Outra coisa boa naquela igreja é que ela suportava bem os sofrimentos. Então você veja que a palavra está sendo dirigida a um grupo de pessoas assim com tenacidade. Pessoas firmes. Só que tem um problema na vida dessa igreja que fez com que tudo caísse por terra. Sabe o que era? Era a falta e frieza com relação ao amor. A Bíblia diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Então veja uma coisa aqui. Você pode ser uma pessoa severa, você pode ser uma pessoa firme nas suas coisas, você pode ser uma pessoa perseverante, você pode ser uma pessoa zelosa, porque eles eram zelosos. Eles observavam assim se a mensagem estava de acordo com o real evangelho. Isso tudo era positivo, mas esfriaram no amor. Vamos fazer uma comparação aqui? Homem muito trabalhador, cumpridor dos seus deveres. Mulher muito trabalhadora, cumpridora dos seus deveres. Mas se faltar o amor, aí, trabalhar muito sem amor traz alegria? Não. Uma pessoa muito zelosa que gosta das coisas certas, sem amor, traz alegria? Não. Traz às vezes até pancadaria. Por quê?
Porque a pessoa é muito correta, mas sem amor, ela fica muito dura. Por isso é que a Bíblia diz que a verdade precisa ser dita em amor. A verdade sozinha, sem amor, ela serve como assim um pedaço de madeira para bater. Então tem que ter a verdade, mas com amor. No caso aqui da igreja de Éfeso, aconteceu exatamente esse problema. No verso 4, você abandonou o seu primeiro amor. Então nós queremos pontuar em primeiro lugar o seguinte: se você quiser recomeçar, e aquilo na sua vida que você tem que recomeçar, você precisa dar atenção ao essencial. E o que é o essencial? É o amor. Não adianta, às vezes nós queremos arrumar alguma coisa, mas dentro de nós secou uma fonte. Dentro de nós parece que diminuiu, atrofiou algo que você não adianta ter tudo e não ter aquilo, que é o amor dentro de si. Então, a esse problema, a palavra de Deus, Jesus dirigindo-se à igreja, chama de queda. Veja só, lembre-se de onde você caiu. Então, a falta de amor começou com alguma coisa. Aqui ele está dizendo, lembre-se de onde caiu. Queda, caiu. Essa palavra caiu ou queda é usada, meus irmãos, no sentido bíblico como alguém que estava, claro, andando, caminhando, tinha uma direção. Mas o que uma queda pode fazer na vida de alguém? Bem, uma simples queda pode não trazer problema algum, mas às vezes uma pequena queda também traz problemas gravíssimos. Um trauma, no sentido de pancada, batida, é um trauma. Pode também trazer uma lesão para sempre. Na sua vida e na minha vida é a mesma coisa no campo espiritual. Uma queda pode deixar uma marca, pode deixar uma cicatriz, pode trazer uma decepção, pode trazer um trauma, pode estabelecer um medo. Uma pessoa que foi mordida de cão, por exemplo, às vezes passa a ter medo de tudo quanto é cachorro de uma maneira desesperada. Por quê? Por causa do trauma. Então, a queda no sentido espiritual, meus irmãos, ela vem e deixa uma marca. Só que a Bíblia está dizendo assim, lembre-se de onde você caiu. Aqui, meus irmãos, é um exercício que nós deveríamos realmente fazer. Lembrar como certas coisas começaram. Eu vou lhe dar um exemplo. Às vezes, um mau costume entra na vida através de uma amizade. Lembra-te de onde caiu. Às vezes a pessoa hoje está com a vida dela bem embaraçada, por razões como, por exemplo, bebida. Aí a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Às vezes foi uma amizade, uma pessoa que chegou, te ofereceu uma pressão numa festa, a vontade de não se passar de bobo, de boba, todo mundo está bebendo, eu vou ficar aqui igual um bobo, um palhaço aqui, só eu que não bebo. Esses dias agora, na segunda-feira, eu estava aguardando algo e vi um grupo de jovens assim passando, e me chamou a atenção um rapaz, muito bem afeiçoado, assim, um rapaz bonito, e ele estava fumando aquele... Como é que é o nome daquele cigarro? Mas tem um nome. Vape, né? Vape. Esse negócio está uma febre. Isso está um parangolé. Todo mundo está falando isso nas escolas. E o menino veio com a vape daquela. E eu fiquei observando e fiquei me perguntando, o que deve ter levado esse menino a começar a fumar uma vape? O que faz a pessoa? Não, eu vou fumar, vou começar. Não é a pessoa que é viciada, não, é a que não tem vício. A pessoa não tem o vício. Ela não tem sede por aquilo, aquilo não faz parte da vida dela.
Aquilo não faz falta a ela. Aquilo não faz a menor falta a ela. Não faz parte da cabeça. A cabeça não está pedindo aquilo. O que faz alguém começar? E você sabe que quando começa, começa forçado, né? Porque o negócio é desagradável. Não é uma coisa agradável assim. Igual comer um morango. Aí acha, nossa, que delícia esse negócio. Não é, é ruim. O troço é ruim. Uma outra coisa, a fama também do negócio é ruim. Não tem ninguém falando bem disso. Todo mundo fala mal do negócio. Mas eu estava observando o rapaz, e aí eu me lembrei de que quando eu era antes da adolescência, eu observava as pessoas fumando. E todo um estilo para fumar. Porque houve um tempo que fumar era um símbolo de independência. Eu faço o que eu quero. Sou grande. Sou grande. Não preciso de autorização. Era um símbolo de independência, de força. Você sabe que as propagandas de cigarro eram coisas do tipo carro de Fórmula 1, potência, corrida, velocidade, juventude. Cavalos, imagens de cowboys em cavalos correndo. Força. O negócio mata, mas ele é vendido como símbolo de força. Existe uma técnica que esse mundo usa para mostrar uma coisa o contrário do que ela é. Então, ela é para matar, mas parece que ela é para dar força. Entendeu? Eu fiquei pensando, será o que convenceu esse moço a começar? Às vezes, meus irmãos, é em troca de um beijo. Mas beijo não é uma coisa boa? Depende. O de Judas, por exemplo, não foi. Se você parar para pensar certas coisas, como é que começaram na sua vida, como começou? Um homem dirigia um caminhão, arrumou um emprego, começou a trabalhar em transporte de combustíveis. Um dia um colega fez uma sugestão. Ele achou que aquilo era razoável. Começou a fazer uma coisa errada ali, aquele dia, pequena. Aquilo foi aumentando, 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 de repente era uma coisa monstruosa na vida dele. Lembra-te como tudo começou. O esfriamento do amor, por exemplo, na vida de um casal. Às vezes ele começa de uma coisa boba. Uma coisa bem pequena dá o start, assim, começa aquilo. Lembra-te de onde caíste. Então, lembrar e pensar no efeito, no que aconteceu, que começou alguma coisa. Irmãos, às vezes nós começamos uma antipatia com uma pessoa, por exemplo, e aquilo vai atingindo nossas vidas de uma maneira tremenda. No campo da família, num casal, o marido começa a ter uma antipatia de um cunhado, de uma cunhada, de um sobrinho. Como tudo começou? Às vezes foi por causa de um copo de refrigerante. Às vezes foi por causa de uma foto. O pessoal foi tirar a foto, deixou o cara de fora. Ali começa uma antipatia, um troço desse tamanho. Um comentário no Instagram. Daqui a um tempo aquilo está gerando um ódio em alguém, daqui a um tempo. Porque vai se formando. Vai se criando. De vez em quando alguém comenta cada coisa esquisitíssima em publicação dos outros. A pessoa olha aquilo, observa aquilo e guarda. Lembrar onde tudo começou. Tem discussões na sua casa que elas vão se avolumando, avolumando. No final das contas, ninguém mais sabe por que estão brigando. Se você for parar para pensar como algumas coisas começam, nós vamos viver muito vigilantes. A Bíblia diz que o diabo
falando sobre o diabo, diz assim, o diabo estava rodeando a terra. Ele deu uma volta na terra. Então você sabe que o diabo é viajante, né? Eu conheço um pastor que quando vai se referir ao diabo, fala assim, o viajante, ele anda dando umas voltas por aí. Aí às vezes o viajante bate lá na sua casa. E a presença dele faz com que um troço desse tamanho se transforme numa montanha. Se você for parar para pensar como certas coisas iniciaram, ninguém vira um grande traficante em 2 dias. Ninguém fica, irmãos, dependente de bebida alcoólica em 1 dia. Todo mundo começa a beber socialmente. Todo mundo começa a beber assim, com moderação. É devagar, porque o troço também é ruim. Para o paladar se acostumar àquilo, tem que esforçar. Tem que estar com vontade. Tem que estar com mente aberta, tem que querer. Não é uma coisa que pega a pessoa de assalto, não é isso. Aquilo é construído. Então lembra-te onde caíste. Uma outra coisa importante aqui com relação, se a gente quer recomeçar realmente, é o seguinte, arrependimento. O texto diz assim, ó, lembra-te de onde caiu, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento, meus irmãos, é bem diferente de convencimento. O que é convencer? Convencer, por exemplo, eu citando o exemplo do cigarro lá, do rapaz, se perguntar a ele, esse cigarro faz bem? Ele vai dizer não, ele está convencido, ele sabe que não faz. Mas só ter convencido de uma coisa faz com que a pessoa mude? Não. Claro que não. Brigar muito com os outros, está certo? Todo mundo diz não. Se você perguntar para os maiores fofoqueiros do mundo, fazer fofoca dos outros, falar o tempo todo mal dos outros, é uma coisa que faz bem a alma, faz bem o intelecto, faz bem as emoções, todo mundo sabe que é adoecedor, ficar o tempo todo falando mal dos outros. Isso é uma doença espiritual, irmãos. Isso é uma coisa que o mundo deveria estar fazendo força para acabar com isso. Mas é o contrário, o mundo está fazendo força para... É cada vez mais uma cultura de falatório dos outros. Você pergunta para uma pessoa que é muito orgulhosa, humildade é bom? Ela vai dizer, eu admiro muito os humildes. Então, teoricamente... Agora, o que faz uma pessoa mudar? É arrependimento. E o arrependimento, ele tem um elemento diferente. O arrependimento, meus irmãos, a palavra pressupõe que a pessoa reconhece que está errada. Ela reconhece que a escolha não foi boa, a escolha é dela. Ela reconhece que se pudesse voltar atrás, faria diferente. Então, quando nós pensamos em recomeçar, às vezes nós queremos recomeçar sem nos consertarmos. Primeiro, a gente quer começar a recomeçar, mas recomeçar sem amor. A gente quer recomeçar, aí falha. Por quê? Porque o amor, irmãos, revela a presença de Deus. Deus é amor. O amor, ele apaga uma multidão de pecados. Ele cobre uma multidão de pecados. E uma terceira coisa sobre o amor, é que o amor, sem ele, nós não somos nada. A Bíblia diz assim, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo outro, se não tivesse amor, nada serei. Quer dizer, a pessoa que não tem amor, ela não é nada. Pode fazer o que for, que não é nada. Diante de Deus, no sentido assim, não tem mérito algum. A essência está perdida. Pode ser só a aparência, mas a essência está perdida. Então o arrependimento, ele é um pré-requisito para alguém que quer recomeçar. Você quer realmente recomeçar, precisa fazer um círculo em volta de si e saber o seguinte, a mudança começa dentro desse círculo.
A mudança começa aqui. É o arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso também. Remorso é uma coisa diferente. O arrependimento na Bíblia é uma coisa sadia, irmãos. É uma coisa que quando a pessoa se arrepende, ela confessa para Deus e recebe perdão. Então, o não arrependimento é o negar aquilo que de fato aconteceu, não vai mudar em nada a vida da gente. Quem quer mudar precisa refletir e lembrar onde eu caí, onde começou. Agora, lembrar, cuidar da queda, né? Lembrar da queda, arrepender-se, e aí diz assim, pratique as obras que praticava no princípio. Você pode dizer assim, olha, parece que hoje em dia igreja não é mais a mesma coisa. De vez em quando eu escuto alguém, e num culto como domingo de noite, por exemplo, que apagou a luz aqui, aquilo fica muito dentro da gente. Que saudade, né? Aí nós estávamos aqui com as luzes apagadas, aí o louvor não tinha som, então foi aqui tudo a capela aqui. Então, no culto das 5h30, por exemplo, a Mary estava ali atrás, mas aí o que aconteceu? Aí eu puxei o hino. O que é puxar o hino? Puxar o hino é aquilo que aqueles pastores antigos faziam. Puxar, não é reger, puxar. Aí a igreja foi cantando atrás, aí dá aquela saudade, né? Oh mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão. Aí todos nós sentimos o quê? Aquela saudade. Só faltou no final a gente cantar. Que saudade, como é que era a música? Da minha igrejinha pequena, não sei o quê, não tem uma música da igrejinha pequena? É a igrejinha pequena e tal. Irmãos, o problema não é a igrejinha pequena e nem a grande não, tá? Às vezes a pessoa está sentindo saudade, não é da igrejinha pequena. É que lá na igrejinha pequena, naquele tempo, ela estava lendo a palavra, estava orando, estava assim, com outro tipo de vida. O tempo passou e ela foi colocando na vida dela coisas que foram sobrecarregando. Não é voltar no tempo e voltar para uma igrejinha pequena que resolve, não. É arrependimento. Porque a mesma pessoa que cantava o louvor A, o louvor B, o hino X ou o hino Y, hoje, quando canta os de agora, também pode sentir o toque da presença de Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, olha, lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Às vezes quando a pessoa se converteu lá atrás, era muito dedicada, tinha momentos de orações todos os dias. Lia a palavra com mais paixão, com mais vontade. Ia para a igreja com outro tipo de predisposição. Então pratique as primeiras obras. Irmãos, essas questões ligadas ao fervor aqui, essa coisa do amor, tem uma grande comparação com o casamento. O que faz, por exemplo, um casal ficar meio enferrujado? É a instituição, casamento? Não é. É o tipo de postura para com. A pessoa quando estava namorando, levava não sei o quê, levava bombom, levava flores, lembrava das coisas, fazia elogios, escrevia as coisas, escrevia bilhete. Eu tenho um casal que são meus primos, que ele passou 6 meses na Alemanha quando eles namoravam. Irmãos, ele escreveu uma carta por dia para a namorada dele, para a minha prima, da Alemanha. Todos os dias ele escrevia uma carta e colocava no correio na Alemanha. O negócio começou, demorava para chegar a carta, você lembra, né? Demorava para chegar a carta, antigamente. Essa minha prima morava na roça. Então, quer dizer, lá não chegava nunca. Lá não chegava. Mas os meus tios, meus primos iam na cidade uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Quando ia lá no... que ele escrevia a carta e mandava para o nosso endereço lá de casa. Quando chegava lá, pegava aquele bolo de carta. A minha prima ia lendo aquilo tudo, quase que de uma vez só.
Aí muito bem, lembra-te das obras que praticaste no princípio. Se hoje ele não fala mais nada com ela, é claro que esse casamento vai esfriar. Então nós queremos uma coisa, mas esquecemos que lá no princípio, as crianças adoram, por exemplo, ir comprar material escolar. Início de ano, aquela coisa, caderno novo, caneta nova, canetinha nova, é um negócio. Os livros chegam, é um primeiro amor com aquela nova série fenomenal. O problema é quando já está lá para o mês de maio, o desinteresse por aqueles livros, por aquilo tudo. Então aqui está dizendo assim, olha, as obras que você praticava, as coisas mudaram, mas você tem coisas que você precisa voltar atrás e fazer de novo, se você quer recomeçar. Então até agora, olha só, lembrar onde caiu, o que aconteceu? Isso às vezes a gente não tem muita facilidade de fazer. Como é que isso começou? Será por que eu cheguei no estado que eu cheguei? Uma pessoa era muito fervorosa numa igreja, mas queria muito ter um cargo na igreja. Começou a lutar para ter aquele cargo e não conseguiu. Ficou chateado, magoado, entristecido, foi para uma outra igreja. Chegou lá na outra igreja com aquilo. Porque quando a gente não resolve as coisas, meus irmãos, aquilo nos acompanha. Chegou lá na outra igreja com aquele negócio do cargo. De novo o problema aconteceu. A pessoa passou a ser aquele crente que acha que ninguém dá importância e valor ao que ela faz. Um dia, conversando com a pessoa da família, você sabe como é que isso tem te acompanhado? Desde lá. Às vezes, irmãos, nós estamos com um comportamento aqui que é uma coisa que vem lá de trás. Então, lembrar onde é que a gente caiu. Se a gente tivesse tido naquele momento uma outra postura, tantas coisas não teriam acontecido de negativo. Depois fica aquele crente chato, enjoado, complicado, insatisfeito o tempo todo. Então lembrar onde caiu, arrepender-se, porque quando a gente se arrepende, a gente muda de postura. Uma outra coisa, voltar atrás naquilo que era bom. Naquilo que era bom. Eu, por exemplo, irmãos, tinha uma mania, assim que eu me converti mesmo, eu fui criado na igreja, mas quando eu tinha assim, uns 14, 15 anos, eu coloquei no meu coração, sabe o que eu fazia? Eu ia para a igreja mais cedo e ficava assim, mais ou menos uma meia hora antes, tinha uma rampinha que chegava, não era bem um terraço, mas era uma parte maior, o templo aqui assim, tinha uma rampinha do lado e tinha uma área assim. Eu ficava lá em cima na área, antes do culto, uma meia hora antes, orando pelo culto e orando por mim. Você já parou para pensar que esse tipo de coisa gera na gente? Você passar a orar antes do culto, pelo culto. Quando você chega no culto, meu irmão, você não está reparando roupa de ninguém. Você não está reparando nada nas paredes da igreja. Você não está reparando nada assim, se alguém está falando uma palavra em português errada. Você já está no fervor. É uma outra coisa. O seu espírito, a sua cabeça, é uma outra coisa. Aí o texto diz, se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui é uma palavra de juízo. Se você não se arrepender, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o candelabro do lugar dele. O que é o candelabro? O candelabro eram as igrejas. Então a igreja de Éfeso, ela era o candelabro. O candelabro, meus irmãos, era um símbolo
daquilo que traz a luz, que sustenta a luz, e que Deus coloca ali para iluminar. Então, a palavra de Jesus é: se você não voltar a amar, está muito zeloso pelas coisas aí, com a doutrina, está muito zeloso, está muito, todas as coisas muito certinhas, não gosta de nada errado, hein? Só que está faltando amor, quer dizer, aí é aquela desgraça, é aquela coisa, aquela revolta, querendo certo, entendeu? Não tem misericórdia com ninguém. Por quê? Porque é muito zeloso, mas não tem amor. E na vida, esse tipo de situação, a pessoa não percebe que na vida, às vezes 5 vezes 5 mais 5 dá 11. Agora das coisas muito certo, tem que dar 10, mas não dá 10. Por quê? Porque não é matemático. O troço é diferente. É uma outra coisa. Só que se não der 10, se não der 10, como é que faz? Não deu 10, meu irmão, deu 11. E quem que é culpado? Sei lá. A SEDAI, o leite de caixinha, não sei o que fez dar 11. Não sei se é a água da SEDAI, se é o leite de caixinha que tem informal. Não sei. Não sei se é o fato de ter mudado o nome de ensino segundo grau, virou outra coisa. Não sei o que foi. Não sei se é a Apple que surgiu e deu isso. Não sei o que foi. Irmãos, a gente não sabe tudo. Agora, na vida tem horas que 5 mais 5 dá 9,8. Então, ser muito zeloso. A gente tem que preocupar em amar mais, porque vai dar mais certo. Vai dar mais certo. É igual o caso de marido e mulher, né? Hoje esse negócio de marido e mulher está aqui na nossa ilustração aqui, porque volta ao primeiro amor aqui. O negócio do marido e a mulher. A Bíblia diz assim, que é para o marido amar a mulher. Falou que é para entender. A mulher também não está entendendo o que está acontecendo com ela. Não está entendendo nada. Irmãos, tem hora que ninguém está entendendo nada. Os filhos não estão entendendo o que está acontecendo na cabeça da mãe, a mãe não está acontecendo o que está com os filhos. Aí fala para amar. Você entende tudo que acontece na vida de uma igreja? Não. De vez em quando alguém sai revoltado aqui, porque não... aí vai para uma outra também, que ele não sabe nada de lá também. Aí vai para um que não sabe nada de lá. Uma pessoa saiu da nossa igreja porque achou que o carro do pastor era muito novo. Aí foi para uma igreja que o pastor anda de avião, rapaz. Você sabe? Eu falei, rapaz, tem que procurar uma igreja que o pastor anda de charrete, de carroça, de bicicleta. Isso é contradição, as coisas, de um doido. Veja só. A Bíblia fala assim, vou remover o candelabro. O que era o candelabro? A igreja. Vocês sabiam que a cidade de Éfeso teve uma igreja que foi pastoreada 3 anos pelo apóstolo Paulo? Foi pastoreada por Timóteo, o Timóteo da Bíblia ali. Foi pastoreada por Tíquico. E essa igreja desapareceu. Pensa bem. A igreja foi pastoreada por Paulo, o apóstolo Paulo, por Timóteo e por Tíquico. E João, o João do Apocalipse, estava em Éfeso quando foi pego e levado para a ilha de Patmos. É uma igreja que teve, olha bem, o apóstolo Paulo, Timóteo, Tíquico e João, o João do Apocalipse. Essa igreja desapareceu. Mas aí Deus disse assim, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro. Eu vou tirar a luz. Eu vou tirar a vida daí espiritual. Irmãos, uma coisa que é terrível para um povo
é se Deus tirar o candelabro, se Deus tirar a igreja. Se Deus tirar a igreja da vida da gente, como um ato de juízo. Por quê? Porque uma igreja, ela tem os seus defeitos, mas ela fica ali, proclamando Cristo. Ela fica ali igual um sinal de Wi-Fi. Entendeu? Fica igual um sinal de Wi-Fi ligado. Se a pessoa for lá e procurar e quiser, ele se conecta. Pode não haver uma conexão, se a pessoa não quiser, mas o sinal do Wi-Fi está ali. A igreja é um sinal do Wi-Fi na vida da gente. Se você quer recomeçar, esqueça as demais coisas e comece com amor no seu coração. Que Deus complete a sua palavra em nossas vidas. Amém?